Olá, sejam bem-vindos a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1 aqui na TV Capital, muito obrigado por estar acompanhando a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência. E para você que está nos acompanhando no YouTube, ao vivo ou não, não se esqueça de copiar o link, compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Instagram, no Facebook, no grupo dos amigos, no grupo dos familiares, no grupo da igreja principalmente. E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa não só acompanhar essa nossa programação, mas as outras que ficaram, que eu tenho certeza que pelos nossos bate-papos, eu tenho certeza que vai agregar muito e edificar a sua vida. Pessoal, hoje um convidado extremamente especial, um homem de Deus, um homem de fé, um verdadeiro cristão. Pastor Domingos, da Igreja IBN Renovo, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo à TV Capital, pastor. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe e que Deus prospere. Não esperava esse convite, nem sabia da programação, mas fiquei muito feliz em ter aceitado ou recebido o convite. E estamos aqui para poder trazer alguma contribuição para os ouvintes da TV Capital. E espero que Deus possa trazer graça e restauração nos corações e que a minha história também possa falar com algumas pessoas que querem mudar de vida, sabendo que quem transforma é Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nada é em vão, né? Para nós que servimos o Senhor, eu tenho certeza que tem um propósito nisso tudo. E glória a Deus, eu espero de fato e acredito nisso, que o bate-papo de hoje vai edificar muito a vida de você que está aí nos acompanhando. Pastor, a ideia do nosso programa aqui na TV Capital é, como eu disse para o senhor antes de começar a nossa programação, é de trazer grandes pessoas aqui. Seja ele político, seja ele uma liderança comunitária, seja ele um pastor. Porém, às vezes as pessoas ali de casa, né? E claro que a gente vai falar sobre isso, os temas atuais, como é o trabalho do Senhor à frente da igreja, mas eu acho que tudo tem um início. E eu gostaria de perguntar, até pela minha curiosidade do pessoal que está em casa, como foi a infância do Senhor, a adolescência do Senhor, onde que o Senhor nasceu, o Senhor é cuiabano, é de fora, pode ficar à vontade para contar para a gente. Então, eu nasci no município de Barão do Melgaço, numa currutelinha, num lugar chamado Porto Brandão, que fica mais ou menos 10 quilômetros da cidade do Barão do Melgaço, considerado município de Barão do Melgaço. E nós vivemos lá, basicamente Pantanal. É Pantanal, né, mas basicamente próximo à Baía do Chacororé, mas no Rio Cuiabá, à beira do Rio Cuiabá, nesse lugar chamado Porto Brandão. E nasci, cresci ali, e até os 14 anos, quando nós nos mudamos para Cuiabá e viemos para morar no bairro Cristo Rei, Várzea Grande, e ali residimos por bastante tempo. Ainda, meus familiares ainda moram lá, a maioria moram lá, alguns não moram mais, pelo menos 2 dos meus irmãos não moram lá, o restante todos moram lá. E somos 11 irmãos. A minha mãe já falecida, meu pai falecido, e todos os dois se converteram e quando faleceram já estavam andando com Deus. E meu pai se tornou, e minha mãe também, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles eram realmente exemplo de vida cristã. Não sabiam nem ler nem escrever, mas ganhavam almas para Jesus. Como disse, né? Nascido no Pantanal, no Porto Brandão, e vivendo ali, né, jamais imaginaria que um dia eu me tornaria pastor, nem tampouco cristão, crente. Nós éramos católicos, mas um católico que não frequentava a igreja, porque também não tinha ritmo de igreja, não tinha missa, não tinha nada lá, também não tinha nem igreja nesse local. E quando eu me lembro que com 10 anos de idade, eu vim passar uns dias na casa da minha mãe aqui em Cuiabá, e eu me lembro que apareceu a ideia de saber que tinha crente, e aquele negócio mexeu tanto comigo que eu passava longe de igreja, e se eu soubesse que tinha um crente por ali, eu me desviava e não gostava mesmo. Então era algo assim estranho, não tinha nenhuma simpatia por crente, era estranho mesmo. Mas eu me lembro que depois voltei para lá, né?
e nunca mais me lembrei disso. E quando viemos para Cuiabá morar para cá, passado algum tempo, com 16 anos, eu já estava trabalhando numa empresa, na Coca-Cola, na verdade, Renosa, na parte da produção, da indústria. E aí eu me recordo que meu irmão se converteu. E quando ele se converteu, ele começou a pegar no meu pé para que eu também fosse para a igreja. Mas eu estava frequentando uma religião onde tem alguns rituais muito sinistros e é onde se fazia presença de espíritos para conversar com os frequentadores. E ali era algo interessante, né? Porque eu vi algumas coisas muito grandes, muito extraordinárias, que eu jamais tinha visto antes. Então, eu ficava no pé do meu irmão também para ele largar esse negócio de crente, de igreja, de Bíblia, que isso aí não estava com nada, e fosse para a nossa religião, que era a melhor que tinha. Eu sei que nessa aí teve vários detalhes, né? Mas ele conseguiu um dia, acho que expulsar os espíritos que estavam me perturbando, porque eu ficava na cola dele para ele largar a igreja e ir lá para a nossa religião. E um dia eu estava na porta do banheiro para tomar banho, para ir para a nossa sessão, para a nossa reunião, e ele parou a mais ou menos 7, 8 metros de distância, levantou a mão e falou um monte de coisa. E eu fiquei paralisado ali. E eu sei que ele foi para a igreja, porque depois eu descobri que ele tinha ido para a igreja. E eu fiquei paralisado ali, não sei por quanto tempo. Eu sei que quando eu me dei por fé, eu estava com a toalha no ombro para tomar banho, porque eu teria que tomar banho rápido para ir para a reunião. Mas o horário já tinha passado. Aí eu falei, bom, vou tomar banho, mas não dá mais para ir, também não quero mais ir, e nunca mais fui. E no outro dia já estava querendo ir para a igreja e fui para a igreja com meu irmão, depois para outra vez no culto com ele. Fui 3 vezes no culto com ele e logo em seguida eu encontrei a Igreja Batista Nacional, que na verdade não era igreja, estávamos passando, eu e meu irmão, e vimos a turma trabalhando no quintal da casa do Valdemar Neres, lá no Cristo Rei, e estavam carpindo e colocando uns banquinhos para poder fazer o primeiro culto naquele local. Aí eu parei, vi aquilo e perguntei o que é isso. Ele falou, aqui vai ter um culto agorinha, e o Valdemar Neres, muito engraçado assim, ele falou, não, espera aqui, vai ter culto, você já fica no culto com a gente aqui, vai ser uma benção, que eu não sei o quê. Esperei aquele culto e realizou o culto. Eu me lembro que tinha 4 pessoas que eram muito importantes na época que estavam lá, que era o Oswaldo Araújo Coutinho, que se tornou pastor da igreja logo em seguida, Taborda, né? Francisco José Taborda, que também se tornou, antes do pastor Oswaldo, se tornou pastor da igreja. Elisé Sabino Santos, que era professor na universidade, professor de música, e também estava presente, e Juarez, que também estava presente. Então, essa galera estavam lá, e foi um culto espetacular, tal forma que eu entrei naquele dia lá, nunca mais saí da Igreja Batista Nacional. E, isso foi em 79, foi na Páscoa de 79, antes da Sexta-feira Santa, um dia antes da Sexta-feira Santa, 2 dias antes, mais ou menos assim. E aí, nunca mais saí até ontem, né? Porque hoje é outro dia, mas espero ficar na Batista Nacional pro resto da vida. E a igreja lá no Cristo Rei cresceu, virou uma igreja espetacular, grande, como todos na cidade conhecem. E hoje eu pastoreio na Igreja Batista Nacional do CPA, no CPA 4, IBN Renovo. E quero até convidar você para poder ir lá fazer uma visita, participar do nosso culto lá, participar dos eventos. A gente tem uma programação de encontro com Deus que é extraordinário. Apareça por lá, vai ser bênção demais a conta. Ou visitar os nossos cultos para poder aprender alguma coisa de Deus, ou receber uma palavra poderosa, porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais acima do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder é o transformador, realmente, poder transformador, que tira o homem do pecado, traz para a luz e preserva essa pessoa na presença de Deus, que é coisa extraordinária. Falo por minha vida, né? Porque eu era uma pessoa muito complicada, ainda jovem, adolescente, jovem, mas eu tinha muitos problemas. E graças a Deus, a partir daquele dia que entreguei a vida para Jesus, minha vida mudou e nunca mais foi a mesma. E é claro que a gente tem dificuldade, passei por muita dificuldade, crescimento, né? Cada vez que você descobre que tem um pecado rondando a sua vida ou amarrado em você, você ora, expulsa, pede conselho, pede ajuda, e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai crescendo. E a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E essa é uma das razões, principalmente na questão de você ter pessoas que te ajudam, e eu chamo isso de discipulado. Então, é uma das ferramentas que eu mais trabalho hoje, é com discipulado. Então,
estendo esse trabalho para pastores, dezenas de pastores, motivando a trabalhar com discipulado e ser discipulado e discipular, porque a gente não pode dar o que não tem. Então, se eu falo que eu devo discipular, então eu preciso ter um discipulador. Se eu tenho um discipulador, então eu tenho know-how para discipular, para estender o cuidado pastoral. Deus abençoe e venha participar conosco. Amém. Que testemunho forte esse, hein, pastor? A forma que o Senhor Jesus se manifestou ali na vida do Senhor. E eu estendo até para você de casa que às vezes está se olhando, fazendo uma autoanálise e por vezes acha que o Senhor não tem esse cuidado com você, de repente que o Senhor não tem um propósito na sua vida, mas Ele tem sim. E eu até consolido aqui o convite do pastor, eu que já fui algumas vezes na IBN, fiz uma visita, já acompanhei ministrações do pastor. Saiba que o Senhor Jesus, Ele tem o melhor para a sua vida e você que foi tocado no coração, vá lá, faça uma visita, tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa que me chamou a atenção do Senhor contando foi isso dos pais do Senhor sequer saber ler, escrever e salvando almas. Eu penso que hoje em dia, quando se fala em propósito, quando se fala, né, de ser ferramenta, às vezes a pessoa ela acha que não, tem que esperar mais um pouco que eu não estou pronto. Né? Tem que esperar mais um pouco porque eu não tenho condição disso. De repente, não, para eu fazer esse tipo de atividade eu tenho que ter um dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter muitas pessoas ao meu lado, e quando a gente olha um exemplo desse, que foi os pais do Senhor, a gente tem a prova de que o Senhor, Ele nos qualifica. Não é a nossa vontade, não é a nossa qualificação. Se você é tocado no seu coração, o Senhor Jesus, Ele te qualifica para a obra dEle. E o Senhor também falou, né, a respeito do início da conversão do Senhor, e eu gostaria de entrar no tema do início da caminhada cristã do Senhor até o momento que o Senhor, de repente, foi tocado ou houve alguma revelação do propósito do Senhor como pastor. Como que foi esse início? O Senhor já disse que esteve e está até os dias de hoje, eu acredito que vai continuar até os últimos dias, em nome de Jesus, dentro do ministério da IBN. E conta um pouco pra gente desse início. Foi alguma revelação? O Senhor Jesus falou com o Senhor? De que forma para que o Senhor soubesse no coração que de fato vinha ali uma caminhada como pastor? Então, eu me converti nesse período, comecei indo na igreja, no mês de agosto me batizei, no mês de outubro me convidaram para ser diácono da igreja, e a igreja era uma igreja pequena, né? Na época tinha umas 20 pessoas, ou um pouco mais de 20 já, porque quando eu cheguei lá tinha mais ou menos 13 a 14 pessoas, e foi crescendo. E quando me convidaram para ser diácono, já tinha mais de 20 pessoas, talvez umas 25 pessoas, mas, e assim foi, né, o crescimento. Eu acredito que me convidaram porque assim que eu me converti, eu comecei a ler Bíblia, e eu li a Bíblia a tipo assim, 20 capítulos por dia, 40, e eu trabalhava mais do que a maioria das pessoas. Quando eu digo isso, é pura verdade. Eu trabalhava 2 turnos. Naquela época não tinha esse negócio que não podia trabalhar um turno e um segundo turno. Na empresa tinha o turno, 3 turnos, eu trabalhava o tempo todo e girava, começava às 6 horas da manhã e um grupo de pessoas, um turno, segundo turno, terceiro turno, e eu sempre ficava lá 2 turnos, trabalhava um turno, outro turno era contado como hora extra, e assim eu trabalhava bastante. Mesmo assim eu arrumava tempo para ler Bíblia, eu lia muito a Bíblia. Então todos os intervalos pequenos que tinha, eu estava lendo Bíblia, e esse conhecimento fez com que as pessoas enxergassem e me convidassem para ser diácono da igreja, e também não só por isso, né? Eu me lembro que assim que eu cheguei lá, que eu decidi batizar, nós já estávamos congregando na igrejinha que nós construímos de tábua. E eu ajudei a construir a igreja de tábua, ajudei a construir os bancos e arrumava todo o tempo. Então, algumas vezes eu me lembro que eu saía do serviço 10 horas da noite e eu ia pintar banco da igreja até meia-noite, mais ou menos 1 hora da madrugada, e depois eu ia dormir, é claro, porque 6 horas da manhã tinha que estar de volta no serviço. Então, desde essa época eu dormia média de 4 horas por noite e passei dormindo muito pouco, até pouco tempo atrás. Deixa eu falar sobre isso com você, né? Depois disso eu comecei a estudar alguma coisa no sentido de como é importante cuidar da saúde, e eu descobri que muitos problemas que eu tive foi resultado de dormir 4 horas por noite.
E hoje eu durmo 6h30 até 7 horas por noite e quero me organizar para conseguir dormir 7 a 7h30 e não só 6 horas por noite. Por quê? Porque a saúde depende do quanto a gente dorme bem. Então, se você quer ter saúde, precisa dormir bem. Mas naquela época não era assim, eu não pensava assim, era jovem e continuava decolando desse jeito. Mesmo assim, eu arrumava tempo para ler Bíblia. E eu me lembro que eu chegava do serviço algumas vezes, meia-noite, e eu ainda ia ler Bíblia até 1h da manhã, que era para poder cumprir a rota ou a rotina de ler pelo menos, quando não lesse nada, 3, 4 capítulos. Foi muito ruim essa semana, eu não consegui ler Bíblia nesse dia, então eu teria lido pelo menos 2, 3 capítulos. Mas a regra era 20 capítulos, podendo chegar a 40 capítulos da Bíblia. Eu acredito que isso ajudou as pessoas a olharem o nível de conhecimento que eu estava tendo da Bíblia, me convidaram para ser diácono. E não só isso, né? Me convidavam para dar abertura em culto, para dar palavra, para pregar. Então, desde essa época eu já estava envolvido desse jeito. E eu me lembro que o dia que eu fiz um propósito muito sério, assim, porque já estava na igreja, mas um dia o pastor pregou uma mensagem tão espetacular, isso foi no mês de julho, se não me engano foi no dia 13, 14 de julho, mais ou menos isso. Ele pregou uma mensagem espetacular, o pastor Jorge Meyer. E aí eu levantei a mão como sinal de que eu estava entregando a vida para Jesus. Mas na verdade eu já estava lendo Bíblia, 20 capítulos por dia ou mais. Mas eu fiz esse compromisso. E ele saiu do púlpito, foi até o banco, e eu estava sentado no terceiro banco, de trás para frente, e ele foi lá e entregou uma mensagem dizendo que Deus estava me chamando para uma grande obra, ia me usar com grande obra. Então eu entendi, quando me chamaram para ser diácono, cumpriu o chamado de Deus na minha vida, é isso. E aí, mas assim mesmo não parou as mensagens proféticas que vinham para a minha vida. Foram várias pessoas que entregaram mensagem profética dizendo que Deus iria me usar para uma grande obra no ministério. Mas quando me chamaram para ser diácono, você vai ser pastor de igreja? Não, e eu dizia, não, eu já estou trabalhando muito, já ajudo, eu já auxilio o pastor, então tá tudo bem. E eu não queria ser pastor de jeito nenhum, porque eu sabia das dificuldades que meus pastores passavam, porque eles passavam por muitas lutas, e as pessoas criticavam, e tinha muitos problemas que as pessoas criavam para arruinar a vida do pastor, e eu vendo tudo isso, e eu ficava pensando assim, então se eu me tornar pastor, vão querer arruinar a minha vida como estão tentando arruinar a vida do pastor. E aí eu não queria ser pastor porque as pessoas não tinham dó nem piedade de falar mal do meu pastor na época. E eu sabia que a maioria das coisas, ou grande parte delas, eram só inveja, ciúme, ou gente que não tinha, digamos que, aquele coração voltado para Deus em amar e cuidar de quem cuida da gente. Porque a gente pensa assim, né? E eu preciso cuidar dos mais fracos, mas eu não preciso cuidar dos mais fortes. Nesse caso aí, é inteiramente um erro que a gente comete. Porque uma coisa é você cuidar de filho, e outra coisa é filho cuidar de pai. É necessário cuidar de pai tanto quanto o pai cuida de filho. Mas só que a gente não pensa assim, cuidar do pastor como o pastor cuida da gente. Então essa visão distorcida que o povo tem em achar que pastor não precisa de cuidado. É por isso que eu trabalho com pastoreio de pastores, onde um pastor cuida de outro, porque é muito difícil você encontrar povo que entende, que ama e que está disposto a cuidar do seu pastor de uma forma clara, com amor fundamental. E uma coisa que o senhor falou interessante, inclusive é algo que eu estou aprendendo, né, desde quando eu iniciei a congregar na Batista do pastor Wander, a Viva Center, que é essa coisa de honrar nossa liderança, né? Que é algo que, por vezes, é isso mesmo que o senhor falou, a gente não tem essa noção de, não, é um amigo meu que eu converso na igreja, tudo bem, posso dar um presente se for alguém muito próximo, mas o pastor, a maioria das pessoas pensa assim, não, o pastor tá distante, é uma liderança, né? E claro que eu estou usando o exemplo de um presente, mas também entra a questão do cuidado, né? Então, poxa vida, quando você começa a aprender a honrar essas lideranças, as coisas elas ficam mais claras e de fato esse é um entendimento totalmente correto que eu estou aprendendo. Aprendi, na verdade, com o pastor Wander, ele que nos ensina muito pelo exemplo também de pastor que ele é. E o senhor entrando nesse tema, que eu acho extremamente interessante, a gente já vai falar sobre isso, que é, por vezes, quem está em casa, até quem congrega em alguma igreja, às vezes pode estar olhando a vida do pastor e falar, não, é muito fácil ser pastor. E às vezes a pessoa não imagina a dificuldade que tem, não só
né, na questão ali espiritual, não só na questão da meditação da palavra, da ministração, mas também da administração da igreja, né, de todo um grupo que está ali em volta para manter aquele ministério, todo mundo trabalhando. Como o próprio pastor deu exemplo, o senhor citou, né, questão de fazer as cadeiras, né, de limpar a igreja. Então, esse é um trabalho que a pessoa que chega ali no culto de domingo, ela não enxerga. E é algo que a gente já vai falar sobre isso, mas posteriormente, quando o senhor decide aceitar essa coisa, esse propósito de fato caminhar para se tornar um pastor, houve algum tipo de preparação? O senhor fez algum tipo de curso, algo nesse sentido? Eu falo assim até para entender como que é hoje para você de fato se tornar um pastor. Precisa de alguma aval, de alguma autorização, de algum diploma ou não? Quando me chamaram para ser pastor, ou seja, as coisas foram acontecendo, então eu vi que não tinha saída a não ser estudar, me preparar melhor para isso. Então eu fiz um curso teológico, um curso básico de teologia, e com esse curso básico de teologia, e apesar de conhecer bastante de Bíblia, porque na época eu conhecia um pouco de Bíblia, posso dizer que eu conhecia um pouco bem mesmo, pela quantidade que eu lia, eu me recordo que eu pedia para algumas pessoas ficar atrás de mim e abrir onde quisesse, e eu sabia o livro que abriu e o capítulo que abriu, e algumas vezes acertava até exatamente o versículo ou versículos próximo de onde estavam os textos. Eu pedia para as pessoas fazerem isso, não importa onde abrisse, eu citava que livro que era, pela familiaridade que eu tinha, pela quantidade que eu lia da Bíblia na época. Mas mesmo assim eu fui estudar um pouco de teologia, então eu comecei estudando teologia, fiz lá um curso e fui enviado para ser pastor na igreja de São José dos Quatro Marcos, isso no ano de 1992, fevereiro, dia 27 de fevereiro, 28 de fevereiro, de 27 para 28, porque cheguei lá à noite, era 7h30, 8 horas da noite, chegamos lá para ser pastor da igreja de São José dos Quatro Marcos, Igreja Batista Nacional de São José dos Quatro Marcos. Na época era Igreja Batista Nacional em Renovação Espiritual de São José dos Quatro Marcos. E chegando ali e tal, fiquei um ano, no próximo ano fui ordenado ao pastorado. E para ser ordenado, eu passei por um exame teológico, assim que é chamado exame teológico, onde se examina pelo menos 6 a 7 matérias, hoje são 8 matérias, e essas matérias, a partir das 5 principais, teológica, também ética, formação denominacional, e história da igreja, né? Então, esse conjunto, esses assuntos teológicos, né? Então, quando fui convidado para fazer esse exame teológico, eu fui lá e eles esperavam que eu respondesse as perguntas teologicamente, ou seja, com argumentos teológicos. Mas como eu não conhecia os livros teológicos, nem Bancroft, nem Langston, que são os mais simples dos livros, que hoje a gente recomenda isso para quem está iniciando, ler Bancroft, Langston, ou qualquer um outro, Berkoff e assim por diante. Mas eu não conhecia esses autores. Então, o que aconteceu com as perguntas teológicas que eles me fizeram? Eu passei por um exame teológico que começou às 8 da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, e foi terminar 10 horas da noite, com perguntas e respostas. Passei o dia lá respondendo perguntas. E as perguntas que eles faziam, naturalmente se respondem com conteúdos teológicos, com frases teológicas, mas eu respondia só com textos bíblicos. Todas as perguntas eu citava 3, 4, 5 textos bíblicos que complementava exatamente, ou que respondia exatamente as perguntas que estavam me fazendo. E assim foi. Mas logo em seguida, quando eu percebi que eu terminou o exame, eu passei, mas eu percebi que eu precisava estudar. Aí eu dei uma diminuída na leitura da Bíblia e comecei a ler livros. Aí eu já li mais de 2.000 livros, contando os livretinhos pequenininhos, assim, de 50, 60 páginas para frente, né? Então dei uma imensidade de livros, fiz muitos cursos, umas dezenas de cursos. E aí a quantidade de Bíblia diminuiu bastante. Então hoje eu não consigo citar tantos textos bíblicos. Mas na época eu sabia quase 90 salmos de cor, do começo ao fim. 70 era 100% certeza, e alguns outros eu ainda falhava em alguns versículos para citar de cor. Mas era uma época muito gostosa de ler Bíblia, de orar.
de buscar a Deus, fantasticamente isso. E eu estou me retornando nisso, apesar de ter muita atividade, muito serviço. Então hoje arrumei um jeito de ler bastante a Bíblia, porque eu leio mais ou menos meia hora de leitura física e anotando, né, textos, mas aí eu passo grande parte do dia ouvindo Bíblia em áudio. Então eu estou refazendo isso com Bíblia em áudio. Então eu não perco nenhum tempo. Eu estou andando de carro, Bíblia em áudio, eu estou parado resolvendo alguma coisa, então é um momento que eu vou esperar para a refeição, ou saindo da refeição, Bíblia em áudio. E assim eu estou retomando esse conhecimento da Palavra de Deus, essa revisão total da Palavra de Deus, que é muito importante. E isso é muito bacana, porque eu até aconselho as pessoas a fazerem isso. Em tudo que você vai fazer, você tem que se dedicar, né? Por exemplo, se você quer ser um médico, um advogado, um professor, um policial, você tem que se preparar para isso. E por que que para ser um pastor teria que ser diferente? Então, acho que a preparação, ela de fato fortalece a base. Inclusive, eu acho que até qualifica mais ainda, né? E afinal de contas, se você tem um sonho, eu acredito que o Senhor Jesus, ele pode jogar unção sobre você, mas qual é a tua vontade? Qual é a tua determinação para com aquilo que é tanto o seu sonho, o seu objetivo? Então, acho que nós também precisamos fazer a nossa parte. E antes da gente entrar na questão da vinda do Senhor para cá, já como pastor, inclusive eu tenho alguns amigos que moram em São José dos Quatro Marcos lá, até mandar um abraço para o pessoal que estão nos acompanhando, vou mandar o link do programa para eles acompanharem. Eu gostaria que o senhor contasse como foi essa chegada, porque um município pequeno, acredito que a igreja também era uma igreja pequena. Como era essa situação? Quais foram os desafios que o senhor encontrou por lá? Como era a igreja em questão de membros, né? E como que foi quando o senhor deixou a igreja? Como ela ficou? Se ela continuou por lá? Conta um pouco pra gente. Falando toda a verdade que eu vou falar aqui, muitas pessoas ficam até indignadas, outras vão pensar assim, nossa, não acredito que isso acontecia com a igreja. Mas a verdade é que a igreja lá, ela chegou a ser uma igreja grande, pelo tamanho da cidade. Pela época, tinha 200 pessoas na igreja nesse período, antes de eu chegar lá. Mas aí teve uns problemas com um pastor que veio de Minas Gerais, acabou tendo uns conflitos lá, e essas pessoas saíram da igreja e migraram-se para a igreja presbiteriana renovada. Então, basicamente todo mundo, e algumas foram para outras igrejas tal, e sobrou lá por volta de talvez umas 30 e poucas, 40 pessoas. E aí um outro pastor antigo retornou lá e ficou um tempo lá, mas não conseguiu sair disso, porque também ele ficou pouquinho tempo. E logo em seguida me chamaram para ser pastor lá. Quando eu cheguei lá, eu conversei, reuni todo mundo e entendi que tinha 27 pessoas. E aí nós começamos, né, com essas 27 pessoas, e depois de alguns meses, né, algumas pessoas talvez esperavam uma coisa de mim e era outra, e eu era muito novo também, 27 anos. Eu sei que saíram e sobrou na igreja mais ou menos umas 7 a 8 pessoas, mais ou menos. Mas assim que eu cheguei, eu fui na cidade conversar com as pessoas e visitar pessoas da cidade e convidar pessoas para vir no culto. E a má fama da igreja ficou tão grande devido a vários problemas que aconteceram, não só essa, mas outros problemas de pessoas que eram da igreja que deram muito mau testemunho, mas muito mau testemunho, de tal forma que eu chegava nas casas para convidar as pessoas, dizendo, olha, nós temos um culto, vamos fazer uma visita, e convidava as pessoas para ir, e elas diziam assim, de que igreja mesmo que o senhor é? E eu, então, dizia, da Igreja Batista Nacional. Ah, daquela igreja que o pastor fez isso de errado, daquela igreja que o irmão fulano de tal pessoa assim, faz isso de errado. E aí essa má fama ficou. Aí eu visitava outra casa, todo mundo sabia do mesmo problema. Via para o outro lado da cidade, todo mundo sabia do mesmo problema. Então, fiz várias visitas. E todos os lugares que eu fui visitar, as pessoas diziam a mesma coisa. É daquela igreja onde as pessoas fazem isso de errado, assim, assim? Eu dizia, é aquela igreja mesmo. E nós estamos ali para recomeçar um trabalho e tal, mas não teve jeito. Então, o que eu fiz? A igreja não tinha esse nível, e eu tinha meu emprego, né? Eu trabalhava com vendas, e aí eu decidi que eu não precisaria mais ficar viajando o estado para vender, que eu ficaria muito tempo longe da cidade, longe da minha família, longe da igreja. Então, decidi montar um pequeno negócio, e ali com o pequeno negócio montado, então fui
trabalhar melhor, visitar e procurar ganhar pessoas para Jesus. Mas não teve jeito. Entendi que não ia conseguir ninguém. Então eu decidi, conversei com a minha esposa, e disse para ela, eu vou orar. E aí eu comecei a orar todos os dias, de segunda a sexta, ou melhor, todos os dias de segunda a sexta, das 7 da manhã às 11 da manhã, mais ou menos 10 para as 11, porque eu saía para buscar minha filha na escola logo em seguida. Então eu ficava orando 3 horas e pouco todos os dias, de segunda a sexta, por 3 anos e meio. Quando terminou 3 anos e meio de oração, começou a chegar gente na igreja. E em um ano, nós batizamos 55 pessoas ali em São José dos Quatro Marcos, depois de ter passado esse período de oração, 3 anos e meio orando, para poder começar um mover de Deus. E financeiramente a gente tinha o sustento, porque além do pequeno negócio que eu montei, que virou uma loja, logo em pouco tempo virou uma loja, minha esposa também fazia uns trabalhos, fazia iogurte caseiro, e a gente tinha um sustento extraordinário. Na média de 10 salários mínimos a gente ganhava com esse negócio. Então, vivia muito bem. E mesmo assim, eu orava todos os dias de manhã, e mesmo assim, a renda dos serviços era suficiente para manter o sustento, e até mesmo construímos uma casa na cidade, uma casinha simples, mas construímos, depois vendemos para comprar casa aqui em Cuiabá. Mas foi assim, então Deus sustenta, Deus provê, Deus abençoa. Mas esse foi um desafio de você pegar uma igreja que era difamada, digamos assim, na cidade, e as pessoas não queriam. Hoje a igreja lá é uma igreja boa, tem um pastor extraordinário, que inclusive esse pastor que está lá hoje era membro da nossa igreja aqui no CPA, e agora é pastor lá. Pastor Edno é pastor lá na cidade, a igreja está grande, tá quase 300 pessoas, 200 e poucas pessoas hoje lá, e uma igreja que construiu, que cresceu maravilhosamente bem, e graças a Deus por isso. Então prosperou. E o tempo que nós ficamos lá, eu acredito que foi um período que Deus usou a gente para poder nos abençoar e abençoar a cidade, abençoar a igreja. E hoje o pastor Edno colhe fruto de oração daquele lugar onde Deus decidiu abençoar, porque a gente ora. Então, se não orar, não tem resposta de Deus. Então, se você quer alguma coisa de Deus extraordinário, decida orar. Ainda que não seja 3 horas e meia, que seja pelo menos 1 hora de oração, mas gaste um tempo de joelho com Deus. Se não tiver palavras, não tem problema. O importante é estar de joelho na presença de Deus, orando, buscando e adorando a Deus, com tempo a sós com Deus, lendo Bíblia. Isso é fantástico. Dedica um tempo com Deus e pode ter certeza que Deus vai dedicar em restaurar, abençoar e fazer com que a sua vida seja protegida. Deus protege a gente contra os devoradores, mas precisamos buscar o Senhor e ser fiel a Ele em tudo que Ele espera que sejamos fiéis. E o senhor falou algo interessante, que mesmo em todas essas condições, o senhor e com os membros da igreja batizaram mais de 50 pessoas. Eu acredito que se fosse uma pessoa batizada já teria valido a pena. Então ter batizado esse número enorme de pessoas dentro do município, eu acho que com toda certeza fez uma diferença muito grande. E agora eu gostaria de entrar para a gente saber um pouquinho mais da história do senhor, como foi a vinda para Cuiabá já como pastor. O senhor veio já pelo ministério direto para assumir uma igreja em Cuiabá, ou o senhor primeiro veio, ficou em outra igreja, sobre, quem sabe, a sombra ali de outro pastor, e posteriormente o senhor veio assumir a igreja? Quando estávamos aqui, éramos membros na igreja que eu sou pastor hoje. E quando apareceu a oportunidade de ser pastor lá, e me convidaram para ser pastor, porque o resto das pessoas que sobravam lá no São José dos Quatro Marcos, fizeram uma carta pedindo para que me chamassem para ser o pastor. Então, o nosso presidente da época, presidente das igrejas, que representa a igreja, presidente da convenção, que na verdade era o secretário executivo, o pastor Oswaldo Coutinho, levou uma carta convite para que a igreja me convidando para ser pastor lá em São José dos Quatro Marcos. E aí decidimos aceitar, e quando aceitamos, fomos lá e ficamos lá por esses 6 anos. E quando encerrou esse período lá, a igreja aqui tinha um pastor. E o pastor saiu da igreja devido a algumas dificuldades que teve, né? Era o mesmo pastor que eu contei logo no começo, né? Que as pessoas não entendem, não compreendem e acaba não ajudando de certa forma como poderia ajudar. Mas eu sei que o pastor saiu da igreja e ficou sem pastor na igreja. E aí essa igreja
fizeram uma votação lá e mandaram uma carta pedindo para que eu retornasse para ser pastor na igreja aqui, que hoje eu sou pastor, Igreja Batista Nacional, na época era Igreja Batista Nacional Morada da Serra. E esse nome foi alterado para Igreja Batista Nacional Renovo, ou IBN Renovo. Me convidaram então, decidimos já vir direto de Quatro Marcos, direto para assumir o pastorado da igreja, que na época tinha mais ou menos 60 pessoas, e assumimos e estamos até hoje, né? Na época, né, foi 1997, dia 20, se não me engano, foi 27 de dezembro de 1997 que nós viemos aí assumir a igreja e voltamos para buscar mudança. E no dia 13 de janeiro de 98 chegamos com a mudança para ser pastor da igreja. Então, de 98 para agora, 2025, são 27 anos. 27 anos assumindo a igreja da IBN Renovo. Estamos aí pastoreando durante todo esse tempo. E tem sido um tempo bom, maravilhoso. Já converteu muita gente, apesar da nossa igreja local não ter bastante gente como imaginaria que deveria ter ou que poderia ter, mas nós temos várias igrejas que a gente dá apoio, inclusive a igreja do pastor Vander, que é filiado com a nossa igreja, e algumas outras na cidade. Ao todo são 11 igrejas que são filiadas na nossa igreja, e são pastores que eu dou, digamos que assistência, o pastoreio e cuidado pastoral, o discipulado com os pastores do nosso grupo. E quando eu falo para você do cuidado que a gente precisa dar, todo mundo precisa ser cuidado. Não há ninguém que possa viver nessa terra e viver bem com Jesus se não tiver cuidado. Ou alguém que ele possa prestar conta, prestar relatório, alguém que ele possa falar, alguém que ele possa trazer para perto da sua vida e que tenha liberdade de poder dizer, olha, você pode melhorar nisso, deve melhorar naquilo outro, tal. Essa coisa a gente precisa de pessoas que apontam para a gente e possam dizer assim, você precisa crescer nessa área e eu vou te ajudar a crescer nessa área. Então precisamos de fato um do outro. O senhor diz que está 27 anos à frente da igreja para completar 30 anos. Então, assim, quando eu penso nisso, eu tenho 24 anos. É muito tempo, né, pastor? É muito tempo, e eu tenho certeza que a unção do senhor está sobre a vida do senhor, porque para completar 30 anos à frente de um ministério que tem prosperado, que tem crescido, né, não é à toa, né? Com certeza não tem como você olhar e não ver a presença do senhor ali, o propósito do senhor Jesus ali, na vida do senhor, na vida dos membros, da esposa do senhor, com toda certeza que deve auxiliar e muito o senhor também lá na igreja. E eu até entro num tema que é um pouco mais sensível, porque infelizmente nas redes sociais a gente costuma perceber que viraliza só aquilo que é ruim. Dificilmente a gente vai ver um vídeo de fato muito bom assim que vai bater 1 milhão de visualização. Normalmente é uma tragédia, normalmente é uma traição, normalmente é um escândalo de corrupção. E na igreja não é diferente, né? Digo, nas plataformas digitais, e o que vem viralizando muito nesse meio cristão é pregações, né? Vem viralizando inclusive ministrações muitas vezes que aparenta ser ministrações que não exaltam a Deus e não trazem uma palavra de fato do Senhor, e sim uma palavra para confortar o ego. Isso tem viralizado muito, e eu penso que se a gente olha e tem uma dúvida, nem que seja pequena, de que se aquilo é realmente uma palavra de Deus ou não, eu acho que já é preocupante. E eu gostaria de perguntar para o senhor como é a preparação do senhor para as ministrações. Como o senhor trabalha isso, né? Como o senhor faz para fazer a sua meditação, como o senhor busca, né, falar com o Senhor Jesus para que de fato aquela ministração possa tocar ali o coração das pessoas e que de fato seja ele o centro da ministração. Se o senhor puder falar um pouco para a gente de como é essa preparação. Ok, é importante a gente entender que a preparação para a pregação não é uma preparação de 2 horas, ou de meia hora, ou de 3 horas que faz a diferença. É todo um contexto de vida que você traz a longo prazo. Quando eu vou me preparar, ainda que eu gaste só 2 horas para preparar um sermão, mas o sermão é resultado de um histórico de vida.
Ou seja, não é apenas o que eu li ali naquele momento, é o que eu li e o que sincroniza com todo o conhecimento que já é parte do arcabouço que carrego há muito tempo. Então, eu tenho, desde quando comecei a pregar, eu armazenei partes das pregações, eu devo ter mais de 2.000 pregações que eu posso olhar uma delas e tirar uma referência para preparar uma próxima mensagem. Mas isso tudo é muito importante porque faz parte do conhecimento adquirido. Então, quase sempre eu gasto um pouco de tempo mais mesmo e começo a preparar bem antes, porque eu não prego todo dia. Nós temos um grupo de vários pastores na igreja e a gente tem um rodízio de pregação, então eu acabo pregando uma vez por mês, ou no máximo 2 vezes por mês, porque eu também prego na quinta-feira e no domingo. Então isso pode dar 2 ou 3 pregações no mês, porque aí nós temos outros pastores que pregam, um prega uma vez, outro prega outra, e acaba que todo mundo tem uma oportunidade por mês, e eu acabo também tendo 1 ou 2 oportunidades por mês, e a gente faz esse ciclo dos pastores locais para pregar. E quase sempre não sobra nem oportunidade para chamar um pastor de fora, porque o grupo é grande, a nossa equipe pastoral, uma boa equipe pastoral, e que nem sempre se aproveita todo mundo, porque ainda temos mais uns 3 pastores que poucas vezes entram nesse ciclo, porque trabalham bastante, então acabam que os outros que trabalham de forma integral ou que têm os seus negócios com mais tempo para preparar, acabam tendo mais oportunidade de acordo com a vivência que esse pessoal também tem na igreja. Mas é importante a gente entender que não é apenas porque leu 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos que vai preparar uma mensagem, porque isso é muito pouco. A Bíblia toda, ela é um armazenamento completo em que você pode tirar conteúdo de lugares diferentes para poder ferramentar ou embasar aquele sermão pregado naquele dia. E não importa o tipo de sermão, é necessário que se tenha bastante qualidade ou bastante conhecimento, ou pelo menos um pouco médio de conhecimento, para poder implementar tudo isso, organizar tudo isso e trabalhar o discorrimento dessa pregação com um pouco de qualidade. Então eu convido você a ir lá qualquer dia desse, que você chega lá, vai encontrar uma boa pregação, porque os nossos pastores todos são estudados e todos são, não vou dizer que isso é que dá essa qualidade, mas todos são formados, a maioria deles tem bacharel em teologia, mestrado e assim por diante. Então, quase todo mundo tem uma boa ferramenta nesse sentido, mas são pessoas que oram, que jejuam, que buscam a Deus e que lêem bastante a Bíblia. É uma excelente pregação, realmente, nosso pessoal tem lá. O senhor tem, inclusive isso é uma preocupação minha, o senhor tem muitos anos nessa caminhada cristã, e uma coisa que me preocupa, falo porque eu me converti, a conversão acredito que ele é um processo, né? Eu me batizei aos 18 anos, foi quando conheci a Cristo, e até falo com o pastor Wander, né? Eu estou na igreja há pouco mais de 2 anos, na Viva Center, e o nível da administração, o nível do trabalho que ele faz ali é um nível tão elevado, é algo tão diferente que eu encontrei, que eu falo para ele que agora sim, de fato, nesses 2 anos e meio, eu diria, que eu de fato comecei uma caminhada cristã. E por não ser de um berço evangélico, eu conheço o mundo, eu sei as características do mundo. Então, dou um exemplo de quando criança, eu batia o olho em algumas pessoas e era nítido. Opa, aquela pessoa ali é da igreja. Aquele jovem ali é da igreja. Você poderia colocar uma multidão do mundo em volta dele, quando você batesse o olho, aquele ali é da igreja. E eu percebo, pastor, que isso tem mudado e isso tem me preocupado. Eu penso que a igreja em si, ela que deveria estar influenciando o mundo. Mas por vezes, e é claro que aqui eu estou até generalizando, por vezes eu percebo que muitas igrejas que, na verdade, estão copiando o mundo. Por exemplo, lançam uma moda de roupa no mundo. Em menos de uma semana, os jovens começam a chegar na igreja com essas vestimentas. Lançam um ritmo musical. Em menos de uma semana, 2 semanas, até por essa era digital, os jovens aparecem
por vezes já aparece com um louvor naquele ritmo musical e tudo mais. Então, eu percebo que isso tem acontecido e eu gostaria que o senhor passasse o seu ponto de vista a respeito disso, se é algo que o senhor também vem percebendo, e como que o senhor faz para blindar as ovelhas, né, para que de fato elas não, seja por meio de ministração, seja por meio desses trabalhos, se o senhor faz algum tipo de orientação dentro da igreja, e qual é o cuidado do senhor para que de fato não venha uma influência de fora, e sim que a única influência seja Cristo. Complicado para responder. Por quê? Porque a gente não tem como blindar pessoas. O que podemos fazer é orientar pessoas. E essa questão de estar mais parecido hoje com o mundo é uma coisa muito natural do próprio crescimento e da facilidade que se tem. Por exemplo, nós temos um país em que não tem perseguição religiosa. Se não tem perseguição religiosa, é excelente as pessoas estarem na igreja, mesmo não sendo convertido, e vivem no meio como se fosse, porque tem muitos benefícios e não tem nenhum peso, digamos assim, não tem nenhuma conta a pagar. Num país onde as pessoas têm proibição, ou que tem as portas fechadas, ou que existe uma perseguição contra a igreja, aí as pessoas têm prejuízo. Só fica realmente quem tem 100% de conversão genuína, ou seja, quem é convertido de verdade fica na igreja. Quem não é convertido, não fica. Mas no modelo que nós temos hoje de igreja evangélica, então a pessoa sendo convertida fica na igreja, as que não são convertidos também vão para a igreja. Pode não ser aquela pessoa que fica lá todos os cultos e que dão um verdadeiro testemunho, mas são aquelas pessoas que estão por ali, fazem parte e tal, aproveita todas as coisas boas que tem na igreja, mas não tem nenhum ônus com isso. É por isso que nós temos na igreja bastante gente que dá escândalo, que dá problema, porque é fácil demais. Inclusive líderes, pastores podem dar problema, porque é fácil você estar numa liderança onde você pode ficar metade na igreja e metade no mundo, e mesmo assim parecer que é crente, parecer que é bom, parecer que é santo. Essas coisas podem acontecer muito, e é o que tem acontecido. Na época que eu me converti, não era assim. Na época que eu me converti, só ficava na igreja quem realmente era crente. Por quê? Porque havia um embate muito duro da sociedade. Quando eu me converti, tinha 280 pessoas na empresa que eu trabalhava, total de funcionários. E eu conheci apenas uma pessoa crente lá. Quando eu me converti, eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que era crente daquela turma toda, chamava Algemiro. Só essa pessoa. E a luta era tão grande porque todo mundo zoava, zombava, criticava, xingava por ser crente. Então, e eu passei por isso, por essa pressão de ter que estar lidando com um monte de gente. Todo mundo não era crente. Eu era o único do meu setor, do meu grupo por ali. E na indústria, na parte da indústria mesmo, tinha mais um. Mas no setor que eu trabalhava, de todo aquele pessoal ali, eu era o único crente. Então era todo mundo... tinha uma crítica para fazer, tinha uma zombaria para fazer, tinha um sarro para tirar de igreja, de pastor, de Deus e assim por diante. Então era uma situação muito difícil, mas hoje não. Hoje, se a pessoa é crente, ele tem, na verdade, uma elevação, ele é elogiado, ele é colocado num lugar melhor. Então, até mesmo quem não é crente de verdade pode se passar por crente para ter benefícios. Então é por isso que na igreja fica muito fácil de ser crente na igreja, e muito difícil de lidar com os maus testemunhos, e você não pode dizer para a pessoa, não faz isso, você não pode fazer isso, é proibido de fazer aquilo outro. O que se tem que fazer é aconselhar e orar bastante para Deus ter misericórdia daqueles que não está convertido, que ele vai escutando a mensagem, quem sabe converte de verdade, e que a igreja se tenha apenas os convertidos. Mas isso é muito difícil, só no arrebatamento que vai separar o joio do trigo mesmo. E aí quem é salvo vai subir, e glória a Deus, e os que ficarem, vai ficar porque estava só brincando de ser crente, de alguma forma estava achando que ser crente era tão fácil que não precisava de integridade total com Jesus, fidelidade total com Jesus para ser crente. E precisa, se quiser morar, talvez para ser membro da igreja, não precisa ser inteiramente íntegro, mas para morar no céu precisa. E aí é quando ele vai falar, não vos conheço. Exatamente. Que é aquela frase tão pesada, né? Pastor, eu acho que eu nunca tinha ouvido uma explicação sobre esse tema tão esclarecedora. Eu acho que fez total sentido, e eu tenho certeza para você também de casa que está assistindo. E eu gostaria, por fim, a gente está chegando no minuto final, fazer a última pergunta para o senhor, que o senhor comentou sobre, hoje em dia, convencer.
Então, algumas pessoas se beneficiam disso. E aí não tem como a gente não entrar no tema político, né? Eu, pelo menos, tenho uma opinião que o quê? A política, ela é um espaço. Esse espaço, ele nunca vai deixar de existir. Ou seja, se não for um cristão lá, será outra pessoa lá. E é aí que entra, por exemplo, pessoas que defendem aborto, pessoas que defendem legalização de droga, pessoas que defendem ideologias diversas. Então, e por vezes perversas, ideologias que, sabe, perseguem as nossas crianças. E claro que em contrapartida também tem aquela pessoa que quer ocupar uma posição política, muitas vezes sem ser um verdadeiro convertido, mas se aproveita disso. Então eu gostaria, por fim, nessa última pergunta, de saber a opinião do senhor nesse sentido, se o senhor, enquanto pastor, aconselha esses cristãos a entrarem na política, ou se o senhor é totalmente contra a política, se é algo que o senhor não gosta de comentar, se o senhor fala não de pessoas, mas de ideias políticas na igreja, até para orientar as pessoas ali. O senhor pode dar uma opinião para a gente? Ok, é um assunto muito bom, muito ruim, excelente e péssimo. Com essa definição, quero dizer que é algo engraçado, na verdade, né? Mas eu conheci política, não era tão envolvido, porque eu comecei na CLT no governo de João Figueiredo. E na época, para mim, era extraordinário, excelente. Tudo funcionava muito bem, inclusive politicamente, e eu entendo isso funcionando muito bem. Logo em seguida nasceu o funcionamento de esquerda, direita, tal, e a construção da Constituinte e tal, tudo aquilo ali, eu acompanhei mais ou menos. Como eu trabalhava muito, não tinha muito tempo, eu não assistia televisão, não tinha nem tempo de ver nada disso, então não acompanhava jornal, era só trabalhando. Mas eu acompanhava um pouquinho só da política. Mas uma coisa eu entendi na época, que entre esquerda e direita, nunca votei na esquerda em toda a história da minha vida. Eu votei em Fernando Henrique Cardoso porque é o que parecia direita, e não tinha nada mais parecido com direita do que Fernando Henrique Cardoso. E daí para cá veio, e eu sempre perdi os meus votos, como diz a turma, você vai perder seu voto? Eu sempre perdia, porque as esquerdas sempre ganhou, e eu nunca votei na esquerda, e nunca vou votar na esquerda, hipótese nenhuma, porque existe pelo menos umas 5 coisas que na esquerda é trágico: ideologia de gênero, aborto, e por aí vai, todos os outros que todo mundo já conhece. Mas citando só esses dois para você entender por que eu não voto na esquerda. Mas também não faço política na igreja, porque acho que o púlpito é púlpito de Jesus para adorar, celebrar e pregar a unção de Deus, pregar o evangelho. Mas politicamente o pessoal da nossa igreja conhece a minha posição. Sou sempre de direita, vou votar sempre na direita, e não sendo púlpito, eu falo de política e aconselho as pessoas a trabalhar pelo caminho correto, pelo caminho da direita, direito pela direita. E acho que as pessoas precisam ser políticos. Não acho que pastor tem que ser candidato, tem que ser político. Para mim, eu não me torno um político, não me torno candidato para nada. Porque eu acho que eu faço um trabalho mais digno nesse sentido do que ser político. Ou não vou dizer que é melhor, mais digno no sentido de ser uma função digna. Mas o que eu faço dignamente para Deus é o que é o meu chamado. Para mim fazer outra coisa, eu teria que ter chamado para outra coisa. Mas eu fui chamado para ser pastor. Jamais Deus vai falar, pô, você não serve mais para ser pastor, vai ser político. Deus não faz um negócio desse. Então, Deus me chamou para algo definido para o resto da vida. Se Deus tivesse me chamado para política, eu também não ia querer ser pastor sendo político. Então, penso que Deus tem chamado. A pessoa é pastor, seja pastor. Aí ele está na igreja, é homem de Deus e quer ser político, vai ser político e não seja pastor. Então, penso assim, e acho que a política precisa estar na mão de gente direito, gente que é crente, que vai morar no céu e que entende das coisas, mas ele não precisa ser pastor para se tornar político. Penso que deveria fazer essas observações, tipo assim, olha, eu sou pastor, você continuar sendo pastor. Agora, fulano de tal é homem de Deus, ele não é pastor. Vamos trabalhar para que ele seja candidato e se torne um candidato, e aí ele vai trabalhar para a sociedade nessa linha da parte administrativa da cidade e assim por diante, politicamente dizendo. Então, penso que pastor é para cuidar da igreja
e para ajudar e orar pelo membro da igreja que quer ser candidato, orar pelos políticos da cidade, orar pelo governador, pelo presidente, orar por todo mundo. É a função da igreja orar pelas autoridades, constituída por Deus. Por exemplo, hoje quem é presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Não votei nele e nunca vou votar, mas eu oro por ele. Por quê? Porque a minha função é orar por quem é eleito. Enquanto ele não foi eleito, eu estava orando para ele não ganhar. Mas ele ganhou, agora eu oro para ele fazer uma boa administração, porque eu preciso de que a nossa cidade funcione bem. E se continuar arruinando como está, se ele perder as mãos, significa que nós vamos falir todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder dinheiro, vai perder tempo, a economia vai cair para todo mundo vai arruinar quando o presidente não funciona bem. Então, ele não está funcionando bem hoje, está muito ruim. Então, eu tenho que orar por ele para que as coisas deem certo. E que na próxima eleição, que Deus abençoe e que ganhe alguém de direita que possa realmente trabalhar com mais dignidade, sinceridade e honestidade para que as coisas funcionem bem desse jeito. Esclarecedor esse depoimento do senhor, concordo 100% com a opinião do senhor. Eu penso que nós não podemos, tem que ter um certo cuidado ali, até para que a política não ofusque Cristo. Como o senhor bem disse, o púlpito é algo sagrado. E é aquela coisa, aborto, droga, ideologia de gênero, não tem como ser de esquerda e cristão ao mesmo tempo. E é claro que a nossa esperança é o Senhor. Ninguém além dele, nenhum homem, independente do lado político ou não, a nossa esperança é Cristo. E eu espero que a esperança aí dentro do seu coração também seja o nosso Senhor. Pastor, um minutinho. Agradeço muito a presença do senhor. Como eu disse no início, esse programa aqui é para receber grandes pessoas. Pela história do senhor, eu tenho certeza que se tivesse mais 3 horas, a gente conversaria mais 3 horas aqui. Tenho certeza que o senhor tem muito mais coisas para contar. E esse programa aqui, pela ideia de trazer grandes pessoas, o senhor se enquadra nisso por tudo que vem fazendo, por tudo que já fez. E mais uma vez eu agradeço muito a presença do senhor aqui na TV Capital, no nosso programa. Eu espero que as pessoas possam, de fato, aprender muito com a história do senhor e eu deixo os minutos finais para que o senhor possa deixar uma última mensagem de 1 minutinho para o pessoal de casa. Ok. Só para acabar de fechar a questão da política, eu tenho amigos que são pastores e são políticos. Eu respeito e não tenho nenhuma palavra para dizer assim, você não podia fazer isso. Eu não tenho, porque são decisão de cada pessoa. Claro. Mas, como disse, né? Penso que cada um deveria ficar no seu lugar. Agora, se tem algum amigo que é pastor e quer candidatar, que candidate, porque eu não estou aqui dizendo, você não pode candidatar porque você é pastor. Eu acho que não deveria, mas não poder é outra palavra. E eu quero agradecer sua atenção e louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa trazer bênção sem medida na sua vida, restauração, cura, milagres, e que Deus possa renovar a sua vida e que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, de tal forma que viva com Jesus todos os dias da sua vida, porque o arrebatamento da igreja está acontecendo, está muito perto de acontecer. E nós estamos vivendo os últimos dias e esperamos que esses últimos dias sejam de bênção para cada um de nós que somos chamados por Deus para morar no céu e que nada, nem política, nem dinheiro, nem conta no banco, nem riqueza, nada possa tirar a nossa convicção de viver para Deus, trabalhar para Deus o tempo todo, ser fiel ao Senhor. E pode aparecer o que aparecer de melhor, mas nada é mais importante do que andar na presença de Deus, orar e viver com Jesus para morar no céu. Então não deixe nada atrapalhar a sua vida, não deixe o dinheiro, nem a falta do dinheiro fazer com que as pessoas se esqueçam de Deus. Davi diz assim, não me dê riqueza para que eu não venha esquecer do Senhor, e não me dê pobreza para que eu não venha reclamar do Senhor, mas sustenta-me com o pão acostumado. Ou seja, é a melhor coisa a gente depender de Deus. E quando as coisas acabarem, digamos que acabou todo o dinheiro, é hora de colocar na presença de Deus e agradecer, porque a gratidão gera riqueza na vida de quem está pobre. E a gratidão faz com que quem está rico não se esqueça de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu te espero aqui no próximo episódio do Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Um abraço.